Então, nessa época eu não estava mais atuando como educadora física. E meu pastor, né, psicanalista, eu vou estudar para poder ajudar também as mulheres a serem curadas das emoções. E aí eu fui fazer esse curso de psicanálise. E dentro do curso de psicanálise, eu me deparei com a sexualidade. Você falou para as mulheres para elas pedirem ajuda. Como você pode ajudar essas mulheres? Em que área você atua? Conta para elas. Então, como eu falei, na área da sexualidade, eu atuo em ambiente clínico. O que é isso? Com a terapia sexual, tratando ali das dores sexuais da mulher ou do casal também. Se o casal vier, é melhor ainda, né? Mas eu trato, então, das queixas sexuais. E atuo também, dando palestras nas igrejas, né? Levando esse tema mais a parte educacional e também motivacional. Como eu falei, né? Eu quero, assim, levar esse conhecimento para as famílias, né? Porque às vezes é difícil a pessoa vir buscar. Então, eu atuo basicamente nessas duas áreas, né? Na parte clínica, tratando as disfunções, os transtornos, né? Sexuais. É porque lidar com o ser humano, gente, é infinito, né? É, assim, algo muito complexo. Isso, cada ser humano é único, não existe regra. Tudo é infinito, né? Lá no voz de tudo que você... Eu aprendi, o ser humano é infinito. Então, não tem como você, cada um é um, né? Cada um tem uma experiência, então a gente precisa, né, ter muita empatia, ter muita sensibilidade. Porque não adianta também você estudar e querer aplicar aquilo para todas as pessoas da mesma forma. Cada um vai ter uma abordagem diferente, né? E aí juntou, assim, a fé com a sexualidade, porque o que eu faço é tudo baseado em princípios cristãos. E hoje a minha missão, então, é resgatar essas mulheres, para que elas tenham uma sexualidade plena, sabe? Com prazer, né? E intimidade dentro do seu casamento. Porque eu vejo também em casamentos, né? Principalmente a longo prazo, que isso vai se perdendo com o tempo. Admiração, né? Que tudo é sexualidade, mas eu acho que é só o sexo. Porque a intimidade, eu gosto de falar assim, Janaína, a intimidade ela começa fora da cama. Isso. Né? E a cama é um reflexo. É o último, né? Entendeu? Então, o casal, assim, vamos dar um exemplo prático. Às vezes deixa de beijar a gente, se perde o beijo dentro do casamento, né? E aí por aí vai, né? Aquele famoso que o pessoal fala assim, que tudo começa no bom dia. Então, assim, a sexualidade, ela é a nossa energia de vida que nos move. Então, se eu deixo de me mover em direção ao outro, nos gestos simples, né? Do cuidado, da atenção, no diálogo, isso tudo vai refletir na cama. O distanciamento, o esfriamento. Porque eu falo também que, às vezes, é até fácil, eu falo às vezes, porque tudo depende, né? Do ser humano que a gente está lidando. Às vezes é fácil a gente tirar a roupa. Mas falar sobre intimidade com o cônjuge, ou se abrir para poder buscar ajuda, é muito difícil. Porque ainda, por mais que o tempo, né, que com o tempo isso vem mudando, ainda é um tabu. Se falar sobre sexualidade, né, ainda existe esse tabu. Então, às vezes, as pessoas têm receio de chegar, né, porque, primeiro que às vezes ela nem sabe que tem esse recurso. Tem mulheres que acreditam que sentir dor, por exemplo, é normal. E não é normal, né? E muitas vezes não sabe que tem onde buscar essa ajuda. E uma ajuda segura, de um lugar seguro, sabe, que você confia. Porque você vai abrir ali a sua essência. Você vai falar do que é mais precioso. Você sem julgamento, né? E com base em princípios cristãos. Porque tem isso também, que é fundamental para mim. Este é o meu testemunho. A minha missão de vida está aí, sim. Eu falo que eu sou inconformada de ver casais que não têm intimidade. Não é? Né? Para mim, biblicamente até falando, não existe casamento sem intimidade. Tem uma disfunção, Janaína, que chama vaginismo. A mulher ela tem tanto medo de sentir dor, e isso por N fatores, principalmente pela criação rígida, sabe? Aquela questão assim, fecha as pernas, sim, isso é feio. Então, assim, são muitas questões que podem, né? Que ali a gente não imagina, mas quando criança pode afetar lá na vida adulta. E essa mulher se fecha, trava, né? E não consegue ali consumar o casamento. Às vezes fica anos, eu já vi casos de ficar anos sem conseguir consumar. Algumas conseguem, parcialmente, mas com muita dor, mas tem outras que não conseguem de forma alguma. E existe tratamento. 95%, né, das causas é sim a psicológica. Como, por exemplo, né, a baixa libido que as mulheres reclamam tanto, né? Tem sim as questões hormonais, biológicas, né, que a gente fala, mas tem as questões emocionais, psicológicas. Então, às vezes só o hormônio, só a parte fisiológica não vai tratar, né? Muitas mulheres até queixam, vão lá ao médico, infelizmente também na moda, né? Usar hormônio, vai lá, usa hormônio e aí a libido não alterou em nada. Por quê? Tudo começa na mente. Tem o transtorno, né, da lubrificação, por exemplo. Né? Às vezes a mulher ela tem dificuldade nesse ciclo de lubrificar. Pode ter a ver também com os hormônios, com a fase, né? Eu tô aqui no climatério, já? Não. Chegando na menopausa, então tem mulheres que sentem dor nessa fase e existe recurso também para isso, né? Precisa tratar a mente, o corpo também. Existem exercícios específicos para isso. Sim. Né? Tem mulheres que sentem dor na relação também, não só pela falta da lubrificação, mas por questões também emocionais. Então, gente, nós muitas vezes achamos que só nós temos as nossas dificuldades na nossa intimidade, no nosso casamento. Mas eu vi muitas mulheres perecendo, muitos casamentos perecendo nessa área. Muita violência, muita dor, muita crença limitante, principalmente no meio religioso, né? Uma criação rígida. Então, assim, muita dor. Então, eu decidi ir além. Eu vi que não era só eu que tinha as minhas dificuldades, né? Nessa área.
Deus queria me curar mais ainda, sabe? Era mais mais profundo nessa área da intimidade, da sexualidade. Então, eu decidi me aprofundar nessa área. Fiz um curso de especialização nesse mesmo instituto. Depois eu fiz uma outra especialização. Depois fiz uma outra formação e ainda continuo estudando. Raquine, que história maravilhosa, que testemunho lindo do que Deus fez na sua vida, no seu casamento. Agora eu quero que você fale para essas mulheres lindas que estão ali. Deixe um recado, uma mensagem para elas. Sim, Janaína, graças ao nosso Deus, glória a Deus por tudo, né? Toda honra, toda glória dada ao Senhor. Eu sei que se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, contando esse testemunho aqui para você. Então, mulher, eu quero deixar aqui uma mensagem para você não desistir. Não desista do seu casamento. Casamento é projeto de Deus. Se tem algo desajustado, é porque vocês não estão no centro da vontade de Deus. E não tenha medo, busque ajuda. Eu sei que é difícil, é doloroso, mas tem sim, né? O nosso Deus pode todas as coisas. Eu lembro que quando eu cheguei no gabinete, eu estava muito desesperançada, assim, né? Sem esperança, eu estava muito sem esperança. E eu lembro do meu pastor falando, Deus pode todas as coisas. Que lindo. E o mesmo pastor falou comigo um dia assim, vai dar certo. Então é uma honra, né? Nosso Deus é um Deus do impossível. Vai dar certo. Obrigada, viu? Obrigada por Imagina, obrigada por se dispor. Obrigada pelo tempo, você que atende, pela nossa amizade. Nem foi a primeira pessoa que eu conheci lá na igreja. Sou muito grata a Deus. Eu me inspiro em você, viu? Ah, que bom. Você também é uma inspiração. De inspiração, né? É isso. Glória a Deus, né, por tudo. Amém. Eu amo a sua vida, viu? Amém. Você tem tudo. Amém. Você também.